taxa de juros começou a subir em março de 2021 e foi elevada 12 vezes. Saltou de 2% até se estabilizar em agosto de 2022 em 13,75%. Motivo de críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que desde o início do governo argumenta que essa taxa impede o crescimento econômico do país e dificulta o acesso ao crédito. Aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central explicou o que a autoridade monetária avalia na hora de estabelecer os juros. Nós olhamos a inflação corrente. Então, como que está a inflação corrente? Quais são os aspectos da inflação corrente que chamam a atenção? Se tem alguma coisa na inflação corrente que nos permite ver, né, a inflação futura. Nós olhamos a capacidade da economia de crescer sem gerar inflação. Então, a gente, por exemplo, vê que tiveram várias reformas que foram feitas que melhoram essa capacidade. A gente chama isso de ato do produto, né? E a gente olha a expectativa de inflação. Para afastar as críticas de que a taxa de juros tem um componente político, Roberto Campos Neto destacou que a taxa de juros começou a subir, mesmo em ano eleitoral. Nunca na história desse país, nem na história do mundo, foi feito um movimento de alta de juros tão grande no período eleitoral, mostrando que o Banco Central, mesmo no período eleitoral, entendeu que a inflação ia subir, entendeu inclusive antes de grande parte dos outros países, que o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a subir juros, mas fez uma subida muito grande no ano eleitoral. E reforçou a importância da autonomia do Banco Central, citando inclusive economias de países que sofreram golpes, como a do Peru, e que também tem um Banco Central independente. O presidente do Banco Central lá, que inclusive é meu amigo, Júlio Velarde, ele está lá desde 2007. Já passou presidente, entrou presidente, saiu presidente, teve golpe, contra-golpe. E você olha os mercados no Peru, a instituição do Banco Central é tão forte que se a gente olhar o gráfico de baixo, a comparação dos juros do Peru com os juros dos Estados Unidos, mesmo durante esse período de tantas crises internas, ele quase não descolou. Roberto Campos Neto respondeu também a críticas de que a meta da inflação poderia ser mais alta para permitir uma redução maior dos juros. O problema de ter um pouquinho mais de inflação é que um pouquinho mais de inflação acaba virando muito mais inflação. E os mecanismos de indexação no Brasil são muito presentes. E tem vários estudos que mostram, inclusive outro dia tinha um artigo no jornal mostrando que acima de 4,5 e 5, a inflação começa a indexar rápida. E a gente vê aqui o caso da Argentina, que é um caso onde a inflação saiu de controle e quem sente mais com a inflação é quem é o mais pobre, porque ele não tem a renda protegida. Com a queda da inflação e caso consigamos aprovar o arcabouço fiscal com um texto que traga segurança ao governo, ao mercado e aos investidores, esses dois elementos seriam suficientes para projetar uma redução da taxa básica de juros. Em relação ao fiscal, como eu sou Banco Central, eu vou me ater aqui a dizer que o que a gente tem dito, que a gente entende que o arcabouço remove, né, um risco de cauda de ter um aumento grande, vamos dizer assim, uma piora grande na trajetória da dívida. E vamos lembrar que não tem relação mecânica. O que a gente precisa é que esse canal de expectativa ou canal de projeções, junto com esse canal de credibilidade que a gente mencionou de várias formas aqui, que ele atue de forma a propiciar, né, a possibilidade do governo, do Banco Central, eventualmente cair os juros. O senador Cid Gomes trouxe ao debate a relação entre o aumento da taxa de juros e a dívida pública, mostrando que quanto mais altos os juros, maior será a dívida do governo federal. E disse que se o Brasil tivesse uma taxa de juros igual à dos Estados Unidos, que está em 4,5%, teria economizado 510 bilhões de reais em pagamento da dívida. A política, por mais que o senhor não deseje, está presente nessas questões. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro, vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública, notória. Olha, o Banco Central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, por favor. Obrigado.
O Banco Central não é culpado por todas as mazelas que foram aí descritas. É verdade, a taxa de juros é alta e a gente tem que baixar. E a gente quer baixar. E é importante fazer um trabalho para isso. Mas não podemos confundir a causa e o efeito. Não é o Banco Central, né, que faz a dívida ser alta. É a dívida alta que faz o juro ser alto. E a mesma coisa acontece no banco. Quando você vai no banco e pede o dinheiro emprestado e a sua dívida é muito alta, o banco cobra mais do que uma pessoa que tem dívida baixa. E não é o Banco Central que estipula esses juros, os juros é de mercado.